Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaisa Queiroz e hoje nós vamos falar sobre o passo a passo da via endocítica. A via endocítica é formada por várias etapas diferentes e nós vamos ver cada uma delas com calma. Para começar, a via endocítica, na via endocítica, a célula vai precisar, inicialmente, reconhecer, através dos seus receptores que estão na superfície da sua membrana, algumas partículas, alguma partícula que ela deseja endocitar, ou seja, englobar. Então, esse processo vai começar, o processo da via endocítica vai começar com o englobamento de alguma partícula, tá? E conforme a membrana vai englobando essa partícula desejada, vai se formando ao redor dela uma vesícula que é chamada de vesícula endocítica. Essa vesícula endocítica vai se unir com o endossomo inicial. E nesse momento de união, os receptores da membrana, que também foram englobados, junto com a partícula, vão ser separados dessas partículas e vão retornar para a membrana plasmática. Mas o que são, esses endossomos iniciais? Eles são compartimentos que ficam próximo da membrana plasmática e eles vão ter a função de receber essas vesículas endocíticas. A principal função desse endossomo inicial é justamente separar a partícula que foi englobada, do receptor na qual ela se ligou na superfície. É porque pensa comigo, a partícula, a ser englobada se ligou no receptor da superfície celular. E essa membrana, onde está o receptor, ela vai se invaginar para o interior da célula e assim, conforme ela vai se invaginando, que vai formando a vesícula endocítica. Então, nesse momento, a partícula ela ainda está ligada ao receptor que a reconheceu. Dessa forma, o endossomo inicial vai ter a importante função de se ligar a essa vesícula endocítica e separar a partícula do receptor. Entenderam? Depois, então, que aconteceu a separação do receptor dessa partícula, os receptores vão ser reciclados e vão retornar à membrana plasmática. Esse é um processo muito vantajoso para a célula. E enquanto isso, enquanto os receptores eles retornam para a membrana plasmática, as partículas endocitadas vão seguir o seu caminho no interior da célula. Bom, agora então temos as partículas no interior dos endossomos iniciais e esses endossomos vão sofrendo maturação e vão originar os endossomos tardios. Durante esse processo de amadurecimento do endossomo, o pH do interior do endossomo vai diminuindo de pouco a pouco. Isso acontece porque eles começam a receber enzimas lisossomais. Além disso, outras modificações também acontecem, como por exemplo, produção de corpos multivesiculares, que também é uma característica dos endossomos tardios. Essas modificações sofridas pelos endossomos iniciais vão, então, originar os endossomos tardios. E esses endossomos tardios, eles vão direcionar as partículas que estão em seu interior para os lisossomos. Nesse momento, nós temos um ponto muito importante, porque o endossomo tardio, ele pode direcionar as partículas para um lisossomo já existente ou ele mesmo pode amadurecer em um lisossomo. Então, os endossomos tardios podem se fundir a outros endossomos tardios e podem também se fundir a lisossomos, formando os endolisossomos. Agora, nós precisamos entender o que são lisossomos. Uma coisa já ficou clara. Sabemos que o objetivo é levar a partícula, que foi englobada, até o lisossomo. Mas por que isso acontece, Qual é a função de fato do lisossomo? Os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão, pela degradação. Então, se houve a endocitose de uma partícula que foi reconhecida como estranha, o que você acha que a célula deseja para essa partícula?
O que a célula quer é degradar essa partícula, né? Então, assim, os lisossomos, que possuem enzimas digestivas em seu interior, vão ter a função de digerir essa partícula. Lembra que eu falei que conforme o endossomo inicial ia amadurecendo, o seu interior ia ficando ácido? Isso acontece por conta dessas enzimas digestivas, né? Que vão atuar de fato degradando no momento em que essa partícula alcança os lisossomos. Mas aí tudo bem, a partícula foi digerida pelos lisossomos. Mas e agora? O que vai acontecer com os produtos dessa digestão? Esses produtos, eles podem seguir alguns caminhos. Então, eles podem ser levados, por exemplo, para o citoplasma da célula para serem utilizados em outras vias de síntese. Eles também podem se acumular na célula, como acontece, por exemplo, com pigmentos de envelhecimento. E quando esses produtos, né, da degradação eles são indigeríveis e não conseguem ser reaproveitados pela célula, eles podem ser eliminados do interior celular através de um processo chamado exocitose. A exocitose nada mais é do que liberar para o meio extracelular esses produtos indigeríveis que estão no meio intracelular. Então, aquela partícula que foi englobada, ela vai passar por várias etapas até que seja completamente degradada e os seus produtos, eles podem ser reaproveitados ou podem ser eliminados. Então, essa é a via endocítica. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Bons estudos!